A igreja que desejamos é uma igreja grande numericamente. Igreja forte, poderosa, aleluia. É bom termos igrejas grandes, mas nem sempre as grandes igrejas são qualificadas como verdadeiras igrejas que amam profundamente as Escrituras. Quais são as marcas de uma igreja avivada ou cheia do Espírito Santo? Mas quais são as marcas de uma igreja que nós desejamos ou devemos desejá-la? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E após a leitura, você vai deixar a sua Bíblia aberta. Vamos nos colocar de pé, irmãos, por favor? Só um minutinho. A leitura, aliás, já estou de pé, né? Aleluia. Vamos lá. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir dos versículos de 42 a 47. Nós queremos falar nessa noite sobre a igreja do Senhor, sobre marcas de uma igreja que nós desejamos. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 42 em diante. Atos 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Queiram se assentar com suas Bíblias abertas. Queridos irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, como alguém já falou com muita propriedade, é o livro que fala sobre o Espírito Santo. É o livro que mais enfatiza sobre avivamento. Aliás, você vê nesse livro todo o comportamento de alguém que está cheio do Espírito Santo. Esse livro, na realidade, não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, porque é o livro que mais enfatiza o agir do Espírito Santo. Queridos irmãos, e nesse texto que nós acabamos de ler, é o resultado já de um avivamento poderoso que a igreja experimentou. Que aqueles irmãos, que foram 120 irmãos, que esperaram 10 dias, que obedeceram a ordem de Jesus para ficar em Jerusalém, receberam a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A promessa de Joel se cumpre no capítulo 2. Mas quando a gente olha para o capítulo 2, geralmente a gente tem uma visão um pouco distorcida, um pouco romântica. A gente acha que o Espírito Santo veio sem nenhum preparo.
Mas a gente percebe que no capítulo 1 foi uma espécie de preparação para que esse avivamento, essa promessa, se cumprisse cabalmente sobre o seu povo. Eles foram obedientes, eles estavam em oração, eles escolheram o substituto de Judas. Então, você percebe que no capítulo 1 eles não estavam acomodados, mas estavam em plena atividade, esperando o avivamento em Jerusalém, esperando a promessa, mas em atividade. Mas, amados irmãos, quando se fala de uma igreja modelo, porque esse texto aqui, irmãos, nos dá cabimento para vários títulos. Uma igreja modelo, reflexo de um avivamento, uma igreja que nós desejamos, sonhamos, e aí por diante. Vários temas nós temos nesse capítulo aqui. Mas se nós fizéssemos uma pesquisa perguntando para os frequentadores de igrejas qual é o ideal de igreja que eles pensam, que eles desejam, as respostas certamente seriam diversas. E uma delas eu escrevi aqui. Primeiro, a igreja que nós desejamos é uma igreja que tem um bom louvor. Aleluia! É muito bom ter um bom louvor. Mas nem sempre isso qualifica uma igreja verdadeiramente bíblica. Uma igreja que desejamos é uma igreja grande numericamente. Igreja forte, poderosa. Aleluia! É bom termos igrejas grandes, mas nem sempre as grandes igrejas são qualificadas como verdadeiras igrejas que amam profundamente as Escrituras. É lamentável dizer isso. A igreja que eu desejo, que nós desejamos, é uma igreja que tem um bom templo, um templo espaçoso, confortável, com um ar-condicionado de última geração, com uma bancada completamente confortável, né? Uma garagem ampla para todos os carros, uma igreja que tem um departamento de criança maravilhoso. Isso é muito bom. E não é pecado nós desejarmos isso. Uma outra igreja, outro tipo de igreja que muitos desejam, irmãos, é uma igreja que tem um bom pastor, um pastor culto, e que não esteja no anonimato, seja um pastor conhecidíssimo, famosíssimo, que tem uma boa cultura. Esta igreja que eu desejo, que tenha esse tipo de pastor. Isso é bom, mas não qualifica como a verdadeira igreja de Cristo. A igreja que eu desejo é uma igreja que tem uma visão social, que se preocupa com os descamisados, com aqueles que estão desempregados, com os que são marginalizados, aqueles que gostam da ação social. Isso é muito bom. E tem igrejas que só abraçam esse aspecto do Evangelho. E o Evangelho é muito amplo, tem vários aspectos que nós devemos abraçar. Mas aí, outros também dizem, a igreja que eu desejo é uma igreja que está bem localizada no bairro, que está no centro da cidade, que é vista por todos, que é uma igreja famosa, admirada por todos. A igreja que eu sonho, que eu desejo, é uma igreja rica em cerimonialismo. Aí são aqueles que são mais tradicionais, que ainda têm algumas raízes religiosas que não largam mão. Eu gosto da liturgia, eu gosto que o culto comece na hora certa e termine na hora certa. Eu gosto quando já tem as pessoas escaladas para orar. Eu gosto de tudo cronometrado, tudo esquematizado. Para mim,
A igreja verdadeira, ela tem que ter esse aspecto. A riqueza do cerimonialismo. Um outro aspecto de uma igreja que nós desejamos é uma igreja cujos membros são totalmente diferentes das pessoas que não estão na igreja. Pessoas diferentes, que não se identificam com aqueles que estão no mundo. Aqueles que usam uma roupa completamente diferente, que não cortam o cabelo, as mulheres não usam brinco, as mulheres não frequentam cinema, salão de beleza. Igreja que eu sonho é uma igreja com essa característica. Os irmãos são completamente diferenciados. Todo mundo olha para ele e diz, ali é uma crente de verdade, por causa do cabelo que ela tem, por causa da roupa que ela tem, por causa do linguajar que ela tem. Ali é uma crente de verdade. A igreja que eu sonho, alguns dizem, é uma igreja comprometida com uma denominação. Eu sou uma pessoa comprometida com uma denominação, mas eu não sou escravo da denominação. A igreja que não está comprometida com uma denominação, ela está fora dos planos de Deus. E não é bem assim o que as Escrituras dizem. A igreja que eu sonho é uma igreja que faz missões. Se ela não faz missões, ela não é a verdadeira igreja de Cristo. Fazer missões é importantíssimo, mas, irmãos, isso não só caracteriza como uma igreja de Cristo. Ela ama missões, mas também ela ama outros aspectos do Evangelho. A igreja que eu sonho, que eu desejo, é uma igreja que prioriza os dons espirituais. Eu não gosto de uma igreja fria. Eu não gosto de uma igreja onde as pessoas não têm liberdade de falar em línguas. Onde as pessoas não têm a liberdade de dar glória a Deus. Para mim, isso não é a igreja de Cristo. Igreja silenciosa. Igreja tradicional. Para mim, isso não é a igreja de Cristo. Igreja de Cristo é aquela cujos irmãos têm a liberdade de pular, de gritar, de dar cambalhota no culto. Tem gente que pensa nesse aspecto. Mas nós louvamos a Deus porque o Evangelho, ele é maravilhoso. Nós temos todo tipo de igreja para todo tipo de gente. Mas olhando para o texto, irmãos, quais são as marcas de uma igreja avivada ou cheia do Espírito Santo? Aqui nesse texto, irmãos, Lucas não está mostrando as condições para que a igreja seja uma igreja perfeita. Lucas, quando está falando sobre a igreja do Senhor, ele não está descrevendo uma igreja perfeita. Que geralmente, quando a gente olha para esse texto, a gente pensa que essa igreja era uma igreja perfeita, mas não era. Você vê no capítulo 5 que tinha alguém que era mentiroso, que morreu, foi fulminado, Ananias e Safira. Aliás, nenhuma igreja no Novo Testamento era perfeita, nenhuma. Você nunca vai encontrar uma igreja perfeita, por mais que ela seja carismática, por mais que ela tenha um bom louvor, por mais que ela tenha uma boa pregação, mas ela não é perfeita, porque os membros desta igreja são pessoas imperfeitas. Mas quando Paulo fala sobre igreja, irmãos, ele fala no sentido teológico, no sentido espiritual, ele faz a descrição sobre a igreja perfeita. Não existirá a igreja perfeita aqui na terra, mas Paulo nos dá uma dica para caminharmos nessa perfeição. Mas quais são as marcas de uma igreja que nós desejamos ou devemos desejá-la? Em primeiro lugar, a marca da fidelidade à palavra de Deus.
Olha o versículo 42, quando diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles estavam cumprindo o que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, porque ela é o poder de Deus. A primeira marca de uma igreja fiel ao Senhor, irmãos, é a pregação coerente com as Escrituras. Esta igreja era uma igreja que amava a palavra de Deus. Os irmãos dessa igreja foram salvos no capítulo 3, como resultado de uma profunda pregação do apóstolo Pedro. E aí vocês vão perceber o amor, a dedicação que esses irmãos tinham pelas Escrituras. O texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Atos 5:42, diz Lucas: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Veja o profundo compromisso que esta igreja tinha com as Escrituras. Hoje a gente percebe que o analfabetismo bíblico é muito grande no meio das igrejas. Quando a gente pergunta para determinadas pessoas que têm um certo tempo de igreja, por exemplo, quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos. Já leu a Bíblia toda? Nunca leu a Bíblia toda. Gente que tem 10 anos. Gente que tem até mais tempo de igreja e nunca leu a Bíblia toda. Pasmem, amados irmãos, de uma triste experiência que eu tive como pastor. A minha esposa fez uma espécie de uma peça teatral falando sobre a Arca de Noé. E quando terminou, irmãos, aquele culto que era dirigido pelas crianças, que fez aquela encenação da Arca de Noé, uma irmã que na época tinha mais de 15 anos de convertida, ela disse assim: eu não sabia que essa história da Arca de Noé estava na Bíblia. É lamentável, irmãos, mas nós estamos vendo uma geração que está, irmãos, mergulhada no analfabetismo bíblico. É por isso que os testemunhas de Jeová, irmãos, procuram mais essas pessoas. Muitas pessoas que estão frequentando as igrejas, ou que estavam frequentando as igrejas, estão sendo ludibriadas, enganadas pelos testemunhas de Jeová, porque eles não conhecem as Escrituras. Os testemunhas de Jeová pegam versículos isolados, mostram aqui está, eu provo na Bíblia isso, e ele mostra um versículo isolado e consegue convencer aquela pessoa. Daqui a pouco a gente vê o irmão lá, no salão do reino das testemunhas de Jeová. Tem muitos crentes, e a estratégia deles é essa: evangelizar ou desevangelizar, né? Desevangelizar aquele que está dentro da igreja, que não conhece as Escrituras. Mas esta igreja, irmãos, era uma igreja que amava a palavra de Deus. O culto doutrinário era um culto bem frequentado. Quando dizia, vai ter estudo da palavra de Deus, todo mundo estava presente. Um dos cultos menos frequentados da igreja é a escola dominical, é o culto doutrinário, é o culto de estudo da palavra de Deus. Porque, irmãos, nós estamos desprezando as Escrituras. E não haverá avivamento, irmãos, enquanto nós não nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus. Esta igreja era uma igreja que era comprometida com as Escrituras. Aleluia. A segunda marca de uma igreja, irmãos, que nós devemos desejá-la,
a marca do compromisso com a oração. Olha o versículo 42 ainda. E ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Quando você vai ver no capítulo 1, versículo 14, diz que eles estavam orando, perseverando todos os dias. Até Maria, mãe de Jesus, estava lá, orando todos os dias com os 120 irmãos. Todos os dias. Uma igreja completamente comprometida com a oração. Porque a oração é o oxigênio dessa igreja. Era uma igreja que orava diariamente com muito fervor. Quando se diz o culto de oração, tem 3 ou 4 pessoas. Deveria ser o culto mais frequentado. Mas por que nós não oramos? Porque nós estamos fazendo da oração uma espécie de um fardo. Nós não estamos tornando a oração como um prazer. A oração não pode ser um fardo. Relacionar-se com Deus não pode ser um fardo. A nossa relação com Deus, ela tem que ser prazerosa. É um privilégio imenso falar com Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus único e todo-poderoso, o Deus que nos ouve. Irmãos, vocês já sabem quantas coisas Deus pode fazer através da oração. O avivamento veio porque esses irmãos eram perseverantes em oração. Oravam todos os dias, não apenas um dia 8 não apenas na hora da janta, não apenas na hora do café, do lanche, mas todos os dias eles viviam em oração, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo tempo no Espírito. Orar em todo tempo. Não significa que você vai agora andar o tempo todo, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na rua, no trabalho. Não é assim, orar em espírito, é orar com o coração. Você está andando na rua, vê um motivo sobre a sua mente, sobre o meu coração, sobre o seu coração, e você começa a interceder. Você se lembra de alguém, começa a orar. Então, irmãos, nós precisamos ser uma igreja que ora. A igreja que não ora é uma igreja que não abala o inferno, que não tem o poder para abalar o inferno. Como é bom participar de um culto de oração, irmãos, quando os irmãos estão lá se humilhando na presença de Deus. Como nós estamos sentindo falta disso, irmãos. Você precisa sair daqui nessa noite, irmãos, com um propósito de ter um tempo de comunhão diária com Deus. A terceira marca que a gente deseja, que eu desejo, e que você também deve desejar, é a marca do amor e da comunhão. Olha o versículo 42, quando ele diz assim: e há comunhão ao partir do pão e às orações. Agora, o versículo 44 diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha, irmão, perceba o equilíbrio dessa união no versículo 6. Olha que coisa impressionante. 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. Ou seja, eles oravam no templo e oravam também nas casas. Eles não esperavam o momento do culto. Eles não esperavam entrar no templo, eles oravam em todo o tempo, na casa, onde tinha espaço para orar, eles estavam orando. No templo e nas casas, havia um profundo amor pelos outros e uma intensa comunhão entre os irmãos. O texto diz aqui, irmãos, no versículo 44, que todos aqueles que criam estavam juntos. Isso significa que não existe cristãos isolados no Novo Testamento. Todos aqueles que criam, eles eram agregados em alguma igreja, em algum grupo de oração. Eu não entendo hoje com aqueles que se dizem desigrejados. Eles
Os desigrejados, irmãos, entendem tudo errado. Os desigrejados entenderam tudo errado. Porque é para abandonar o pecado e não a igreja. Os desigrejados também têm uma visão completamente distorcida acerca da onipresença de Deus. Eles acham que Deus está em todo lugar. Eu posso adorar a Deus na minha casa, eu posso servir a Deus na minha casa, mas eles não creem que Deus está na igreja. Isso é uma visão distorcida da onipresença de Deus. E o texto diz claramente que todos aqueles que criam estavam juntos, participavam de uma igreja. Eu não acredito em alguém que teve uma experiência de transformação e que não quer participar de uma igreja evangélica. Não dá para acreditar que uma pessoa teve sua vida transformada, mas ela detesta, odeia a igreja. Porque se eu odeio a igreja, eu estou odiando o corpo de Cristo. Quando eu fui pedir a minha esposa em casamento, irmãos, eu não cheguei para o meu sogro, minha sogra, e disse: ó, eu vim pedir a cabeça da sua filha em casamento. Ela é linda, é maravilhosa. Se isso funcionasse, meu sogro diria: vou cortar a cabeça e vou te levar. Preciso levar. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Se eu estou seguindo a Cristo, eu devo participar do seu corpo. Eu devo frequentar a sua igreja, frequentar os cultos da igreja, como diz lá no capítulo 10, versículo 25 de Hebreus, que os irmãos não devem abandonar suas igrejas, suas congregações, as reuniões. Isso significa, irmãos, que a nossa relação com Deus não tem que ser dominical apenas, tem que ser todos os dias. Eu preciso frequentar os trabalhos da minha igreja. A outra marca, irmãos, de uma igreja que eu e você desejamos é a marca da decência carismática. Olha o versículo 43. E todos os que estavam cheios de temor, todos estavam cheios de temor. Cheios de temor aqui significa reverência. Uma igreja extremamente carismática, os dons estavam fluindo nessa igreja, mas havia temor, respeitabilidade, o momento correto do silêncio, o momento da hora do glória a Deus e aleluia. Não era uma igreja que fazia bagunça, não era uma igreja cujos membros faziam o que quisessem no culto. O culto é livre. E eu faço o que eu quero na igreja. A Bíblia diz: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Só que Paulo não está se referindo a culto. Aí pega esse versículo isolado e faz o que quer no culto. Pula, imita gato, cachorro, estripulia, bagunça, derruba cadeira. E depois diz que é um mover de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus não é um espírito de confusão. Eu sei que tem momento quando Deus visita, irmãos, a nossa vida, a gente fica empolgado. A gente até pula de alegria. Mas isso não nos dá cabimento para fazer coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Esse povo era um povo reverente, era um povo que temia Deus, era um povo que não brincava com as coisas de Deus. Hoje a gente vê pessoas brincando com o nome de Deus dentro da igreja, soltando piadinhas. O evangelho hoje está sendo ridicularizado por alguns que se dizem evangélicos, na internet. A falta de temor, de respeito pelo nome de Deus, usando o nome de Deus em vão. Isso é muito sério, e às vezes nós concordamos, nós às vezes somos coniventes com esse pecado.
Havia temor nesses corações. O temor era imenso, o respeito. Longe de mim que eu entristeça o meu Deus. Longe de mim que eu faça isso. Deus não se agrada disso. Era um nível de sensibilidade espiritual fora do comum. E nós estamos hoje perdendo essa sensibilidade espiritual. Mas, olha que coisa interessante, irmãos. Todo ambiente com uma atmosfera dominada pelo Espírito Santo, a respeitabilidade e o temor é perceptível. E havia nessa igreja, irmãos, um carisma extremamente saudável. Como é bom, irmãos. Eu já frequentei uma igreja. Quando Deus se manifestava, irmãos, era algo maravilhoso. Na hora certa, o irmão se levantava em línguas, outro se levantava e interpretava. Hoje a gente vê coisas absurdas acontecendo na igreja. Outro dia eu vi um camarada lá, irmãos, no culto, brincando, um falava em língua. Irmão, qual é a edificação que isso está trazendo? É lamentável, irmãos, mas existe muita espécie de insanidade espiritual no meio evangélico. É impressionante. E ainda, queridos irmãos, a marca de uma igreja que eu e você desejamos é a marca de uma adoração entusiástica. Olha o versículo 43 e 47. O 43 diz assim: e muitas maravilhas e sinais eram feitos. 47, louvando a Deus. Esse louvor aqui a Deus que eles ofereciam era um louvor completamente espontâneo. Era um louvor cuja base eram os salmos. Mas quando os salmos, os cânticos terminavam a letra, eles ofereciam seus cantos espontâneos. Eles não ficavam presos apenas a um cântico que estava sendo decorado pela igreja. Mas todos cantavam o cântico do coração. A adoração espontânea. Era uma igreja que tinha uma adoração extremamente dinâmica. Os irmãos eram fervorosos. Às vezes, irmãos, eu fico com dó de alguns que estão dirigindo louvor. Levante suas mãos, irmãos. Fique de pé. Abra sua boca, cante comigo. E poucos cantam. Dê glória a Deus, e poucos dão glória a Deus. Eles fazem de tudo para que a igreja se envolva na adoração. E são poucos que se envolvem na adoração que está sendo oferecida a Deus. Nós estamos aqui prestando um culto a Deus. Você precisa cantar mais, abrir a boca. A Bíblia fala que os nossos louvores devem ser como altos louvores. Davi diz isso. Os altos louvores são louvores, irmãos, extremamente audíveis. Não são aqueles louvores que ninguém ouve. Eu vejo muita gente assim, fazendo uma espécie de uma adoração ventríloca, né? Aí o pastor está cantando, canta minha alma, aí ele... Ninguém ouve nada. Uma igreja ventríloca, uma adoração ventríloca. Mas é verdade. Se o pastor para de cantar, não vai ouvir ninguém cantando. Ah, mas não há necessidade que eu cante alto. Ah, porque a Bíblia diz que os seus louvores devem ser altos. Cantai ao Senhor. Gritai com louvores. Tem vários versículos que falam sobre isso.
Esta igreja era uma igreja que obedecia à liturgia. Os membros desta igreja obedeciam todos aqueles que estavam dirigindo a adoração. O pastor está dirigindo às vezes, ou o irmão está dirigindo, ou está caminhando lá, está conversando lá. E aí, varão, como é que está? Rapaz, vamos trocar esses dólares aqui, eu preciso trocar. E está trocando lá, está fazendo, então, uma conversa. E isso, irmãos, impede que o Espírito Santo haja poderosamente no culto. Uma igreja verdadeiramente evangélica, ela adora a Deus com muito entusiasmo. Algumas igrejas hoje se descambaram para uma liturgia do tipo animação de auditório. Vamos lá, irmão. Dá aquela animaçãozinha lá. Eu sei que tem momentos que às vezes é uma necessidade. A cultura do entretenimento se estabeleceu em algumas igrejas. Muitas coisas que acontecem nos cultos hoje de muitas igrejas estão desviando os nossos olhos da pessoa de Jesus Cristo. Eu já falei uma vez, nós precisamos sair daqui impressionados com a pessoa de Jesus. Nós não temos que sair daqui impressionados com a coreografia, impressionados com a luz. Isso é muito bom. Eu tenho que sair daqui impressionado com a pessoa de Jesus. Aleluia. E ainda, irmãos, a outra marca que eu e você desejamos para a nossa igreja, vamos dizer assim, a marca de uma solidariedade generosa. Olha o versículo 45. O 45 diz assim: vendendo suas propriedades e bens. Muitos tinham propriedades, muitos tinham bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E perceba o nível de renúncia, de disponibilidade que havia no coração desses irmãos. Eu tenho 3 fazendas, eu vou doar uma fazenda para suprir a necessidade desses irmãos. Porque quando alguém entregava o coração a Jesus, perdia o emprego e às vezes a própria vida. A perseguição era muito grande, muitos sofriam, mas existiam pessoas também, irmãos, que tinham um coração muito generoso. Quando Cristo muda o nosso coração, Ele também muda o nosso bolso. Alguns, precisam dessa conversão. Diz que estão com o coração pegando fogo, mas o bolso está congelado. Uma vez um pastor foi batizar um irmão. Há tempo que ele estava na igreja, mas não queria se batizar. E aí ele resolveu batizar. No dia do batismo, o irmão, quando ia entrar nas águas batismais do tanque da igreja, aí o irmão disse: pastor, espera um pouquinho, que eu esqueci a carteira. E o pastor disse: não, meu irmão, a sua carteira precisa também ser batizada. Esses irmãos aqui eram extremamente generosos. Ninguém nessa igreja aqui passava necessidade. Ninguém. Aqui, irmãos, com certeza Karl Marx aprendeu isso. Não foi invenção de Karl Marx. Lucas não foi influenciado por Karl Marx. Karl Marx, que possivelmente foi influenciado pelos valores do Evangelho. Ele fala que ninguém passava necessidade. É inadmissível, irmãos, ter pessoas passando necessidade na igreja. O texto diz, irmãos, que eles, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Conforme, olha o equilíbrio da distribuição. E ainda, queridos irmãos, esta igreja que nós desejamos
é a igreja que tem a marca do crescimento qualitativo. O crescimento da igreja está em 3 níveis: o crescimento orgânico, que vem de organização, o crescimento qualitativo, que é a qualidade espiritual da igreja, e o crescimento numérico, quantitativo. Olha o que diz aqui o versículo 47, irmãos. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha só, era uma igreja extremamente simpática. Simpática com a sociedade, por causa do estilo de vida que eles viviam. Aí a sociedade olhava para esses irmãos e diziam: que coisa linda, que povo simpático. Hoje, irmãos, tem muitas pessoas que ficaram piores depois que se converteram. Sabia disso? Eu conheço gente que era tão bacana, irmãos, antes de se converter. Bacana, brincalhão, cara bacana, joia. Depois se converteu, ficou sério. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Bom dia, nada, Pai do Senhor. O cara ficou antipático. Antes, quando ele não era crente, ele chegava no trabalho: bom dia, gente, tudo bem, como é que vai? Tá, cara bacana. Mas depois se converteu: bom dia. Não fala com ninguém. Tem gente que ficou pior depois que se converteu. Mas a Bíblia diz que esses irmãos eram extremamente simpáticos. Esses irmãos passavam pelos vizinhos e diziam: bom dia, vizinho, bom dia, boa tarde. Está precisando de alguma ajuda? Eram pessoas simpáticas. Hoje, irmãos, muitos crentes são antipáticos. Ô irmão, como é que vai você? Tudo bem, está amarrado em nome de Jesus, te repreendo. Misericórdia, irmãos. O texto diz, irmãos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Olha o resultado. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Era Deus quem dava o crescimento da igreja. Não eram os projetos de crescimento, as estratégias de crescimento são importantíssimas, mas estratégias sem a unção, sem o poder do Espírito Santo, sem uma vida de oração, não funciona. Você pode trazer milhões de estratégias de crescimento de igreja, se não tiver uma base de oração, se não tiver o fogo de Deus, a igreja não cresce. Era Deus quem dava o crescimento, é Deus quem dá o crescimento, irmãos. Mas Deus dá o crescimento através de mim, através de você. Não é somente através do pastor, que tem que fazer tudo. Você foi chamado também para evangelizar. A igreja só cresce quando ela se desperta para a obra da evangelização. O texto diz aqui claramente, irmãos, esta igreja, irmãos, ela impactou essa cidade. Ela impactou a sociedade. A gente não percebe hoje isso. Uma vez eu fui pregar numa igreja, irmãos, e quando eu cheguei na igreja tinha lá uma placa, a Igreja do Avivamento. Mas quando terminou o culto, eu olhei de lado, 2 motéis, literalmente ao lado da igreja. Não é a Igreja do Avivamento. A Igreja do Avivamento, ela causa impacto na sociedade. Por isso que nós precisamos de um avivamento aqui no Brasil. Não é a política que vai trazer solução. É Deus, através da sua oração. Como diz 2 Crônicas 7,14. O texto diz claramente, irmãos, que esta igreja cresceu com muita qualidade. Hoje, as pessoas não estão preocupadas no crescimento qualitativo. Muitos pastores estão preocupados mais nas estratégias. Por quê? Eles abraçaram aquilo que a filosofia ensinou, trouxe, chamado pragmatismo. O que é pragmatismo? Pragmatismo é o seguinte, irmãos. Tudo que dá certo é certo, ainda que esteja errado. Mas se deu certo, se funciona,
é certa. Eu abraço. O pastor traz uma estratégia aqui extremamente carnal. De agora em diante, irmãos, vai ter desfile de roupa, não sei o quê, aquelas coisas terríveis. Mas isso enche a igreja, então funciona. Eu quero tudo que enche a igreja. Irmãos, é fácil encher um templo. As pessoas estão criando estratégias para encher o templo. Isso é o quê, irmãos? É pragmatismo. E o texto diz que era Deus quem dava o crescimento. Eles não estão mais preocupados no crescimento que Deus dá. Eles estão buscando estratégias. O crescimento da igreja é o resultado do seu relacionamento com Deus e com os seus irmãos. Agora, queridos irmãos, nós devemos ter muito cuidado, que nós não podemos ser numerofóbicos. Aqueles que dizem assim, a minha igreja ela é pequenininha, eu tenho 70 anos que a igreja existe. Só tem 30 crentes, mas são crentes de qualidades, são crentes de verdade. Não. O crente de qualidade, ele gera também a quantidade. O crente que tem vida, ele vai querer também conquistar vidas. Não dá para entender uma igreja que tem 70 anos, somente com 30 pessoas, esses 70 anos, essa igreja está enferma. Esta igreja é para crescer, a obra de Deus ela tem que crescer, irmãos. Crescimento vem de Deus. Mas tem pastores que eu detesto esse negócio de números. Eu sou numerofóbico, odeio números. E não é bem assim, irmãos. Mas também tem aqueles que são numerólatras, adoram o número. Eu, por exemplo, quando participava de congresso de pastores, Ademir, tudo bem? Estás pastoreando? Estou, rapaz, aonde? São Bernardo do Campo. Quantos membros tem a tua igreja? Aí eu dizia, 80. Ah, beleza. Aí quando um dizia, a minha igreja tem 1.500 membros, aí já era, o tratamento já era diferenciado. Está entendendo? Quantos membros? É a numerolatria na mente e no coração dos pastores. Precisamos ter o equilíbrio. Não ser numerofóbicos e nem tampouco numerólatras. Ter o equilíbrio. O crescimento vem de Deus. Queridos irmãos, esta igreja estava vivendo um verdadeiro avivamento. E Deus também pode fazer isso na nossa vida, na vida dessa igreja. Ele quer fazer isso. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isso porque você ama Jesus. Porque essa igreja tem um pastor sério que ama Jesus, ama a palavra de Deus. Deus está criando uma estrutura nessa igreja. Eu tenho certeza disso. Que no momento certo essa igreja vai ter um crescimento maravilhoso em nome de Jesus. E eu quero também, irmãos, ser beneficiado com esse crescimento. E eu louvo a Deus, o pastor disse para mim assim, pastor, o senhor vai pregar hoje lá, mas tem pouca gente. Olha só, pastor, dá uma olhadinha, que número bom. Eu fiquei feliz, louvado seja Deus. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos irmãos, que nós possamos buscar, irmãos, esta igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, ela vai viver tudo isso aqui e mais algumas coisas que eu não pude mencionar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em vós. E Ele fará isso em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome. Aleluia!
Eu queria que você se colocasse de pé agora. Eu quero fazer uma oração e já quero chamar o pastor. Amém. Aleluia. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos por esse momento, por essa palavra, Senhor, que nós acabamos de pregar, de ensinar. Que ela venha ficar cravada no nosso coração, na nossa alma. Que eu e cada um dos teus filhos que estão aqui, Senhor, possam, em nome de Jesus, contribuir para que esse avivamento poderoso aconteça na vida dessa igreja. E eu tenho certeza que quando acontecer, não é o nome do pastor, não é o nome da igreja, mas é o nome de Jesus que vai ser glorificado. Muito embora a igreja será conhecida, muito embora o pastor será conhecido, mas a finalidade do avivamento é levantar o nome do Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Deus poderoso realiza um poderoso avivamento nesta igreja, para a glória do teu nome, um despertamento na obra da evangelização. Em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos. Aleluia. E todos digam amém. Amém. Querem se assentar com a palavra o pastor. Amém. E depois nos procure para pegar o seu livrinho, em nome de Jesus. Aleluia, pastor. Amém. Vamos orar então. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer por essa noite, por essa palavra poderosa que chegou até os nossos corações através da vida do pastor Ademir. Senhor, eu creio que cada um de nós recebeu esta mensagem, recebeu, Senhor, aquilo que o Senhor queria trazer para nossas vidas nessa noite, Pai. Obrigado pela vida de cada um presente aqui. Eu peço tuas bênçãos sobre cada família, cada lar aqui representado, Deus. E te peço também, Senhor, que nesse momento o Senhor nos leve sob tua proteção, debaixo de tuas poderosas mãos. Pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda a igreja possa dizer amém. Amém? Deus abençoe a todos. Domingo que vem estaremos aqui às 18h30 e quinta-feira às 15 horas, reunião de oração. Amém? Deus abençoe a todos.